Ontem, na Câmara Federal, eu conversei com o deputado Jerônimo Gergen sobre algumas das ações que ele vem empenhado para solucionar problemas do setor do agronegócio. Bom, hoje nós estamos aqui em Brasília com o deputado federal Jerônimo Gergen para nós falarmos de alguns assuntos que estão aí indecisos na realidade, né? Deputado, a gente pode, afinal de contas, são tantos temas, por onde que a gente pode começar a falar daquelas necessidades do produtor e que estão ali ainda perdidos. 31 de dezembro encerrou o prazo para refis, havia uma expectativa e que nós já estamos aqui em junho e não tem nada definido e o produtor sem certidões, alguns foram de fato negativados, outros estão ali ainda perdidos. Bem, Fabíola, primeiro que é uma alegria te receber aqui, receber você, o Lima, a equipe toda. Você tem demonstrado cada vez mais essa condição de informar e de aglutinar os líderes do setor em cima das boas causas do agronegócio. E no dia do teu aniversário, quero pessoalmente aqui, mais uma vez, registrar com muito carinho, desejar muita saúde, muitas felicidades para você, né? E a gente fica feliz de poder estar representando o setor aqui. Nós temos vários problemas, desde a questão ambiental, questões fundiárias, questões indígenas, que são temas relevantes, mas eu não tenho a menor dúvida que os que estão mais pressionando o setor nesse momento, um deles é esta indefinição por parte do governo com relação ao fundo rural e a questão do aumento do custo de produção e a consequente redução da renda e um processo crescente de endividamento que tem assustado muito. Inclusive, nesse aspecto, estive na segunda-feira em São Paulo, conversando com as principais trades do Brasil. Nós vamos construir um avanço para que a gente tenha um marco regulatório da própria recuperação judicial, que agora a Justiça está concedendo para a pessoa física. O meu projeto está pronto para votar, mas que não pode ser algo que encareça mais o repasse dos valores por parte das empresas, que dê também alguma tranquilidade jurídica ao produtor e àquele que empresta o recurso. Então, tivemos uma segunda-feira, esse é um assunto em primeira mão, né, debatendo exatamente isso, e também o repasse das linhas do BNDES, né, que a gente construiu tanto pelo giro rural quanto pelo alongamento da dívida. Deve sair nos próximos dias a medida provisória, agora era para sair junto com o Plano Safra, que infelizmente não vai ser anunciado agora, e deixar um registro muito claro. A sinalização do PT e do grupo que é ligado a ele, o PDT, o PSOL, a Rede, o PSB, vão impedir novamente a votação da suplementação. Isso é uma irresponsabilidade por mero interesse eleitoral, político, estão fazendo o Brasil parar. Não é só o Plano Safra, a questão das aposentadorias, a questão do Bolsa Família, a questão do BPC, não haverá mais dinheiro para o Brasil cobrir as suas despesas obrigatórias. Então, tem que fazer esse registro aqui também. Mas o tema do Fundo Rural é uma decisão que o presidente, então, candidato afirmou, depois eleito reafirmou e depois no cargo reafirmou, né? E reafirmou, inclusive, a você, né, durante o encontro que tiveram lá em Goiás. Mas o que tem nos preocupado é que o governo confirma que vai tratar do fim do passivo, mas não diz a forma como quer fazer. Na semana passada eu fiz um alerta muito significativo, vinha a público mostrar que o sinal que o governo estava dando de que acabar com o passivo seria depois da reforma da Previdência é algo que não pode ser aceito, porque feita a reforma ficará impedido por constitucionalização desse tema de fazer remissão, de fazer refis. E muitos, centenas ou milhares de produtores não aderiram ao refis porque o próprio presidente já eleito, ainda antes de assumir, disse que faria a remissão. Os produtores não aderiram, o refis deixou de existir e hoje eles estão, como tu disseste, negativados, endividados, com um custo a mais, né, e com uma dívida muito mais cara do que era até mesmo dentro do próprio refis. E nós entendemos que isto é uma dívida inexistente, é por isso que nós somos contra ela, né? Então a tua presença aqui, ela vem no momento onde nós estamos, as entidades, eu cito aqui a ProSoja, que eu quero, na figura do Bartolomeu, reconhecer muito o trabalho que ele está fazendo nesses aspectos de endividamento, fundo rural, somou-se a Abrafrigo e outras entidades que sustentam o Instituto Pensar Agro, que dá a sustentação consequente para a FPA, né, que tome uma posição. Porque o próprio presidente da FPA veio em audiência pública reverberar a posição da ministra Tereza dita lá na frente parlamentar, no dia da audiência pública sobre o Fundo Rural,
na Comissão da Agricultura, confirmaram tudo e não temos a decisão. E a gente ouve falar a todo momento que a força da FPA é decisiva em muitos aspectos. Neste precisa ser também, né? Porque todo mundo já deu a palavra e nós queremos agora, então, encaminhar para uma solução e você vai poder sentir, com a tua presença aqui em Brasília, qual é o rumo que esse assunto deva tomar nos próximos dias. Deputada, a gente tem também aquele argumento de que não pode incorrer na lei de responsabilidade fiscal e nós, como cidadãos decentes, somos completamente favoráveis. Nós não queremos uma ação em que o governo se desestabilize ou que nós percamos o governo que lutamos para colocar. Agora, com a aprovação do PL 9252, não infringe em nada disso. Ou seja, basta que a Câmara, o Senado, faça a aprovação. É que o governo saiu correndo atrás de uma conta inexistente e colocou no orçamento, né? Essa conta não existe para trás, ela passou a existir a partir da decisão, né? E o parecer do próprio doutor Ives Gandra reconhece isso. Mas se o governo não tem condição de fazer um projeto oriundo dele, em razão disso, o 9252 tem essa condição de fazer, né? Então, esse argumento é um argumento que não cabe, né? Estão querendo colocar no orçamento uma conta que não existe. Na verdade, o governo arrumou uma nova fonte de receita a partir do momento em que o STF decidiu que tinha que ser recolhido o fundo rural. E a partir dali os produtores estão pagando. Agora, cobrar para trás é indevido porque a própria justiça dizia isso. E qual é a expectativa que a gente pode ter? O que a gente pode dizer para os produtores? Qual o posicionamento que esse produtor precisa ter lá na sua base, lá no seu estado? Bom, primeiro, nesse momento, é ter calma, que é o que já está tendo, porque nestes dias, até o recesso, nós vamos ter que ter uma decisão do governo. Nem que seja o governo dizer, olha, prometi e não cumpri, que eu espero que não seja o caso. Eu confio na palavra do meu candidato, do presidente eleito, que nós apoiamos, né, que se elegeu muito em cima desse tema do Fundo Rural, que não tenha feito uma promessa de campanha sem medir consequências. E tenho conversado muito com o Rodrigo Maia aqui. O Rodrigo me pediu, inclusive, que durante essa semana eu fizesse uma fala em tribuna, né, cobrando a votação do 9252, e nós esperamos que o governo, então, determine a sua base, o seu líder de governo, que coloque em votação, e a gente vai a plenário e vamos precisar mobilizar os produtores, muito, porque tem que ter a maioria dos votos, né, para que a gente faça esta aprovação. E dessa forma, resolva o problema e continue ganhando esse dinheiro, que eu continuo achando que é injusto, porque o Fundo Rural ele não serve para nada na vida do produtor, no aspecto de previdência ou de nada, ele não pode nem se aposentar com isso. Eu chamo de um dinheiro Robin Hood, né? O governo vem e tira o dinheiro de quem produz e já não tem muita renda para gastar em outros benefícios, né? Como o Fundo Rural, como o SUS e outras coisas todas aí. Então é importante que o governo perceba isso. Nesse momento é um pouquinho mais de calma, porque dali para frente nós vamos ter que cobrar mais duro do governo. Em suma, para ficar bem claro, aqui a gente pode entender que temos setores fazendo defesas distintas. Como nós temos a bancada a FPA lutando por essa remissão do passivo, nós podemos ter aí a área da fazenda querendo garantir um recurso. Eu não tenho dúvida. O Estado quebrado, infelizmente, como está o nosso, o próprio ministro Paulo Guedes, ele fala insistentemente em receber. Só que ele fala errado, ele fala em 30 bi. E esse valor nem o governo não sabe, né? Eu formalmente já cheguei em números menos de 10 milhões o todo, bilhões o todo, e toda hora que eu consulto o governo não sabe o que dizer. E pela força do nosso querido e respeitado ministro Paulo Guedes, eu pedi a ele que pare de falar esse número. E inclusive na semana passada, quando vetos foram derrubados, esse 30 bi, que é o que estava lá na lei original, e na 13.306 ou 13.606, incluía o Pronaf. Agora, os vetos do Pronaf foram derrubados, a grande maioria. Quer dizer, só ficou fora o Fundo Rural. Então, bate no Fundo Rural, mas todos os outros incentivos daquela lei, que antigamente ainda foi uma medida provisória, relatada pela própria ministra Tereza, tudo aquilo está valendo. Só tiraram o Fundo Rural. Então, o ministro não pode falar em 30 bi, né, porque no mínimo 20 o governo já deu em concessão de outras áreas, deixando a injustiça do Fundo Rural. Olha, assuntos nós temos muitos, nós estaremos com mais frequência aqui em Brasília. Eu quero te agradecer e que você esteja sempre aqui com essa força para lutar em prol do setor que o produtor rural confia em você. Olha, Fabíola, fico muito feliz de saber que vocês vão estar mais presentes. Eu tenho muito carinho pelo teu trabalho, né, pelo que tu fazes, pela tua forma sempre gentil, até mesmo quando tem que cobrar, você tem essa condição de que a gente
receba isso como uma tarefa. E aí aqui está o nosso gabinete. Seragro é bom, está aqui na porta, né? E eu quero poder recebê-la sempre e desejar muito sucesso. Muito obrigada. E pode ter certeza que a gente vai fazer desse espaço que Seragro é bom a nossa base.